A gente começa já com uma entrevista ao vivo e importante aqui no nosso Bastidores CNN. Nós vamos ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, conversar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos ouvir o que o ministro tem a dizer, qual o saldo dessa cúpula dos BRICS. E nós temos por lá Jussara Soares e Daniel Rittner, que tem feito um trabalho extraordinário aqui na CNN Brasil. E eu deixo a bola com eles, porque a saúde é um tema que se tornou primordial no encontro dos BRICS desse ano. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá e todo mundo que nos acompanha nos bastidores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente está do lado do ministro Alexandre Padilha, porque daqui a pouquinho vai sair uma declaração dos BRICS sobre saúde. E o ministro vai poder nos adiantar o que vem nessa declaração, o que esperar neste documento. É um marco histórico. Passa a ser criada hoje uma parceria de todos os países dos BRICS para o enfrentamento às doenças socialmente determinadas, que são aquelas doenças mais comuns no sul global, que acontecem mais no sul global, mas também doenças que acontecem no hemisfério norte, como hipertensão, diabetes e o câncer, que se expressam de forma diferente no sul global. Então essa parceria vai permitir que a gente possa avançar ainda mais em projetos combinados de produção de medicamentos aqui no Brasil. Um exemplo, a gente voltamos a produzir a insulina humana, que é uma medicação tão importante para o diabetes. Vamos passar até a primeira entrega agora nessa semana. Isso é possível com a parceria do Ministério da Saúde, com a instituição pública brasileira, com a empresa privada nacional brasileira e com a empresa chinesa, com empresas indianas. A gente produz medicamento para tuberculose em parceria com empresas indianas. E o lançamento dessa parceria pelos chefes de Estado dá mais força ainda para projetos como esse, que hoje são desenvolvidos pelo Ministério, por empresários, pelas instituições públicas. Basta os estados a se envolverem nisso. Então, regras de financiamento, questões regulatórias, questões de importação, de cooperação entre as universidades, ganham mais força ainda. Isso tem um benefício muito grande para a nossa população. Ministro, o que na linguagem diplomática está se chamando aqui no BRICS de doenças socialmente negligenciadas, eu tenho traduzido, o senhor me corrija se eu estiver errado, de doenças do século XIX. A malária, a tuberculose, a hanseníase, a dengue, doenças que já deveriam estar erradicadas. A partir da declaração que vai sair já, quais serão os primeiros passos efetivos para que a gente tenha, por exemplo, desenvolvimento de vacinas, pesquisas conjuntas, enfim, como não ficar apenas numa carta de intenções? Olha, a gente já faz um grande esforço, o Ministério da Saúde faz, para trazer parceiros da Índia, da China, para desenvolvimento dessas vacinas aqui no Brasil. Você tem um exemplo, a gente está desenvolvendo um medicamento para tuberculose, com a parceria com a empresa indiana. Estamos desenvolvendo insulina humana para diabetes, porque entre as doenças socialmente determinadas também é a expressão social de doenças do chamado século XXI, como hipertensão, diabetes e o câncer. Estamos produzindo a insulina humana com a parceria com a China, com a parceria com a Índia. O que tem de diferente quando lança essa parceria? Primeiro que você envolve outros instrumentos desses países no desenvolvimento desses produtos. Se envolve a parte da diplomacia deles, as embaixadas se envolvem mais, sistemas de financiamento que os países possam ter. A gente pode apresentar projetos para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, por exemplo. Acabamos de apresentar, o Brasil acabou de apresentar um projeto para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é o desenvolvimento de um hospital inteligente que use toda a tecnologia de informação, inteligência artificial, que são experiências que estamos fazendo na China, fazer isso aqui no Brasil. A gente vai criar um instituto tecnológico de medicina inteligente Brasil, vai construir um hospital aqui no Brasil, vai informatizar 10 UTIs espalhadas por todo o país. Apresentamos esse projeto nos BRICS. Quando você tem a aprovação dessa parceria pelos chefes de Estados dos BRICS, dá mais força ainda para os BRICS poder financiar um projeto como esse, poder financiar o Centro Internacional de Produção de Vacinas dos BRICS, rede de pesquisa contra a tuberculose, ou seja, vai dar mais força para que as nossas empresas, as nossas instituições de pesquisa, as nossas regras internas possam produzir esses medicamentos, gerando também emprego e renda, tecnologia aqui no Brasil. Ministro, esse hospital inteligente o senhor tratou numa reunião bilateral com a China. O senhor também teve uma reunião bilateral com a Nigéria. Queria mais detalhes sobre o hospital inteligente, se já foi aprovado o recurso, quando isso poderá virar realidade e outro, que conseguiu avançar nesse encontro bilateral com a Nigéria. Primeiro, esse Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente no Brasil
É uma parceria que a gente está desenvolvendo com a China. Mandamos uma missão, inclusive, do Ministério da Saúde da Universidade de São Paulo até a China. Fizemos várias reuniões. Quando eu fui a Pequim, tratamos disso também junto com o presidente Lula. E agora aproveitamos aqui os BRICS para concluir a aprovação do projeto na COFIEX, que é uma estrutura do Ministério do Planejamento. Então, esse projeto já foi formalmente apresentado ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Vai apresentar nessa sexta-feira, a gente vai aguardar o Banco dos BRICS, vai ter avaliação pelo Banco dos BRICS, a expectativa que esse financiamento desse projeto seja aprovado. São 320 milhões de dólares para a gente investir e montar não só um hospital aqui no Brasil, mas também apoiar já na largada 10 UTIs espalhadas em todo o país, ter uma verdadeira política de incorporação da inteligência artificial, das novas tecnologias de informação, estão sendo muito utilizadas na China para o cuidado dos nossos pacientes. É uma revolução tecnológica no cuidado da medicina, nos hospitais, e o Brasil entrar nessa revolução tecnológica. Com a Nigéria, que é um outro país importante, é um país grande da África, cresce cada vez mais, foi um acordo bilateral. Eles têm muito interesse em fazer parcerias diretas aí de compra das nossas vacinas. É o Brasil abrindo novos mercados para a exportação das nossas vacinas. Isso gera emprego, renda, tecnologia aqui no Brasil. Tem muito interesse na formação profissional. A gente já forma profissionais da área da saúde para a Nigéria. A Fiocruz já foi até a Nigéria, teve uma visita, uma missão da Fiocruz até a Nigéria. E quando você estabelece parcerias com países do continente africano, primeiro você aproxima realidades que muitas vezes são parecidas, doenças que nós temos aqui, eles também têm lá. Doenças do hemisfério norte se expressam de forma similar aqui como lá também. Então você amplia conhecimento também aqui no nosso país e permite que abra mercados do Brasil, a gente conquistar mercados, ao invés de ser uma empresa do hemisfério norte, ser empresas brasileiras que vendam para a Nigéria, com isso gerando emprego e renda aqui no Brasil. Ministro, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco, inclusive em nome da Tainá Falcão e do Gustavo Uribe, que estão lá no nosso estúdio em Brasília, mas aproveitando aqui toda a sua experiência em negociação política, o senhor foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais e a sua sucessora, a ministra Gleisi Hoffmann, já advertiu que no caso de frustração de receitas, as emendas parlamentares também seriam atingidas. Emendas parlamentares são muito importantes no orçamento do Ministério da Saúde. Minha pergunta é, a partir daquela decisão de sexta-feira do ministro Alexandre de Moraes, que acabou derrubando os atos do governo e os atos do Congresso sobre OF, existe uma perda de arrecadação. O governo tem frustradas as suas expectativas de arrecadação. O senhor teme também um impacto orçamentário no Ministério da Saúde? Primeiro que o Ministério da Saúde tem batido recorde de execução das emendas. As emendas têm se alinhado cada vez mais com projetos prioritários do Ministério da Saúde. Vários recursos vieram para o Agora Tem Especialistas para a gente reduzir o tempo de espera de cirurgias, de exames, programa prioritário do governo, e vamos continuar trabalhando em relação a isso. A gente executou e liberou em tempo recorde, porque o orçamento demorou muito para ser aprovado este ano. O presidente Lula sempre protegeu a área da saúde, fez maior aumento de orçamento já em 2023. Nós vamos sempre lutar para que o orçamento da saúde seja protegido. Eu acho que o Congresso Nacional também tem essa sensibilidade em relação à saúde. O que eu acho que é muito importante compreender, o que o presidente Lula está tentando não é nada contra ninguém. Pelo contrário, o que ele quer é reduzir os impostos para 99% da população, quer reduzir esses impostos ampliando o recurso para a saúde e para a educação. Citar um exemplo, a gente acabou de anunciar a incorporação de um medicamento, o Implanon, muito importante para as mulheres, para a prevenção contra a gravidez, que se uma mulher for numa clínica para usar esse medicamento, vai pagar de R$2.000 a R$5.000. Para você colocar isso no SUS, que acabamos de anunciar, e reduzir impostos para 99% da população, tem 1% que tem que contribuir mais. Eu acho que esse debate nós estamos fazendo com a sociedade, de defesa da saúde, da educação, dos investimentos públicos que permitem que a população tenha acesso a uma medicação tão cara pelo SUS. Ministro, se eu me perdi mais uma pergunta, depois passo para o Daniel. O senhor é muito ativo nas redes sociais e um discurso que o governo tem adotado é justamente da justiça social, da justiça tributária.
Como que o senhor avalia essa estratégia, que inclusive pensa em mudar o slogan do governo, trabalhar essa ideia de justiça social? Isso é o suficiente para o governo melhorar a aprovação e recuperar a popularidade? Eu não acompanho de perto qual que é a estratégia de comunicação do governo, até agora na área da saúde virei a chave ali, não estou mais no Palácio, né? Mas o que eu sempre ouço o presidente falar não só sobre comunicação, mas a gente continuar fazendo as entregas, os projetos. O presidente pediu para ir lá para o Ministério da Saúde com a missão, que era montar um programa para reduzir o tempo de espera, ampliar os atendimentos e cirurgias que as pessoas estão esperando no SUS. Nós trabalhamos lá, estamos há cerca de 90 dias, já lançamos o programa, já temos os primeiros resultados. Esse sábado, aqui durante os BRICS, eu fiquei o sábado inteiro acompanhando aqui dos hospitais universitários do Rio, o maior mutirão que o Brasil já fez, mais amplo, de vários tipos de cirurgias, exames, os 45 hospitais universitários federais brasileiros, do norte a sul do país, foram mais de 1.000 tipos de cirurgias, mais de 10.300 procedimentos entre exames de imagem, endoscopias, ultrassom, consultas especializadas realizados. Ou seja, a gente está trabalhando muito para entregar os compromissos do presidente. É lógico que a comunicação ajuda a gente a dar publicidade para isso, inclusive mostrar que é o governo federal que está fazendo, porque muitas vezes as coisas acontecem e a população nem fica sabendo que foi o presidente Lula que colocou o remédio na farmácia popular, que realizou esse mutirão, que está reduzindo o tempo de espera para cirurgias, está montando o supercentro para o diagnóstico do câncer. Então, acho que a comunicação tem o papel de reforçar isso do que o governo está fazendo. Ministro, bastidores CNN, eu, Jussara, Uribe e Tainá lá em Brasília, agradecemos muito pela sua presença, obrigado pela atenção conosco e bom fim de trabalhos aqui no BRICS. Muito obrigado. Um abraço, Uribe, um abraço, Tainá, viu? Volto com você, Tchau, Uribe e Tainá. ministro. Obrigada pela conversa, obrigada também aos nossos correspondentes, Jussara Soares e Daniel Rittner, trazendo os esclarecimentos necessários. Até uma próxima, ministro.